Olá, meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bem? No vídeo de hoje eu vou estar falando a respeito de passado perfeito, outro tempo verbal da língua inglesa. Nossa, Irislane, mas você já falou tantos tempos verbais aqui no seu canal do YouTube. Quantos tempos verbais ainda faltam a gente fechar os tempos verbais? Gente, é verdade, o inglês tem diversos tempos verbais, mas é extremamente necessário que a gente conheça todos eles, domine eles, e aí a gente vai estar falando com mais confiança a língua inglesa. Bora aprender passado perfeito? Esse tempo verbal passado perfeito, ele é o passado do passado. Meu Deus, como assim? Você já conhece a respeito do passado simples. Passado simples é o passado que você faz no seu dia a dia, rotineiramente, habitualmente. Exemplos: I already brushed my teeth. Eu já escovei meus dentes. Isso é rotineiro de todo cidadão. Todos os dias você acorda e escova os dentes. Outro exemplo: I already got dressed. Eu já me vesti. A gente se veste todos os dias. É rotineiro, é habitual. Isso acontece todos os dias. I already combed my hair. Eu já penteei meu cabelo. Também é habitual. Se não acontece isso frequentemente, mas deveria acontecer, porque é habitual, é rotineiro. Outro exemplo. I already cooked dinner. I already cooked dinner. Eu já cozinhei meu jantar. Tudo que acontece na sua vida rotineira, frequente, habitual, isso é passado simples. O passado perfeito é o acontecimento antes desse acontecimento simples. Vocês entenderam? Ficaram confusos? Presta atenção que você vai compreender. Veja os exemplos. I went to cook my dinner. I went to cook my dinner. Eu fui preparar minha janta. É o exemplo rotineiro que acontece no dia a dia, mas antes de ir preparar a janta, o que eu estava fazendo? O que tinha acontecido antes? É aí que entra o passado perfeito. Por exemplo, I went to cook my dinner. Eu fui cozinhar minha janta. But before, I had been sitting on the couch watching television. Eu tinha ficado sentada no sofá assistindo televisão. Vocês entenderam como o desenrolar da história fica muito mais claro, fica muito mais simples quando você utiliza o passado perfeito para você organizar as suas ideias? Eu fui preparar minha janta, mas antes eu tinha ficado sentado no sofá assistindo televisão. Vocês estão entendendo, gente? O passado perfeito, ele é um passado mais atrás do passado simples. É quando você faz uma ação que já é natural no seu dia a dia, mas antes dessa ação que é comum acontecer no seu dia, tinha acontecido uma outra coisa antes. Esse passado perfeito, ele é formado pelo verbo had, mais o verbo no particípio passado. Então, a gente tem essa referência no português. Ele é o verbo tinha ido, tinha comido, tinha bebido, tinha vestido, tinha N verbos. Gente, cheguei bem de pertinho aqui da câmera para pedir encarecidamente que vocês desconsiderem o barulho desse galo, porque ele ama gravar o vídeo junto comigo, sabe? Eu gravo o vídeo pela manhã, porque pra mim é mais fácil, é mais simples. Mas o galo também super acorda cedo, então é minha companhia de vídeo, tá bom? Perdoem aí. Vou dar alguns exemplos aqui, gente, para que fique mais claro esse tempo verbal passado perfeito. I had studied about past perfect before record this video. I had studied about past perfect before record this video. O que significa? Eu tinha estudado sobre passado perfeito antes de vir gravar esse vídeo. Por quê? Se eu viesse aqui somente falar à toa, não tinha necessidade de gravar esse vídeo, não tinha necessidade de ter estudado a respeito desse tempo verbal, não é mesmo? Então, uma ação aconteceu antes da outra. A ação que aconteceu antes da outra foi: eu tinha estudado sobre esse tempo verbal.
antes de vir aqui na internet me expor, falar a respeito desse tempo verbal. Vocês entenderam? Olha esse outro exemplo, que eu acredito que acontece com muitos de nós. I already had gone to my son's doctor's appointment when my package got home. O que significa isso? Que você já tinha saído para a consulta do seu filho ao médico quando o seu pacote chegou em casa. Então, o que aconteceu antes? Antes você tinha já saído. E o que aconteceu depois, um pouco depois, mas que ainda é no passado, é que o seu pacote chegou em casa quando você tinha saído. Vocês pegaram aí, gente? Vocês entenderam aí que o passado perfeito é o passado antes do passado simples? Aconteceu algo no seu passado simples, mas antes de ter acontecido isso no passado simples, aconteceu outra coisa antes desse passado simples. Pega esse outro exemplo. He got upset when the meeting had exceeded the schedule and time. O que significa? Ele ficou chateado quando a reunião tinha excedido o tempo programado para término. Isso acontece muito, gente. Isso acontece muito. Então, é um exemplo aí clássico, dá para você colocar aqui e entender que o passado perfeito é somente uma ação que aconteceu antes de outro passado. Simples, simples. Começa a colocar situações aí da sua vida que você vai a cada dia mais ficar mais e mais familiar com esse tempo verbal. Então é isso, meu povo. O vídeo de hoje foi esse. Não tem muito o que ser falado a respeito desse tempo verbal passado perfeito. Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, gente, busca cada dia mais entender esse tempo verbal e coloca os usos dele no seu dia a dia para você entender e ficar claro esse tempo verbal, tá bom? Beijo e eu espero te ver no meu próximo vídeo.